Noticidade está de volta e a gente fala agora sobre direitos do consumidor com o Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Boa noite, Fernando. Plauto, para a gente começar hoje o nosso quadro, antes das perguntas, uma informação bem gratificante e legal para a gente e para a gente repassar para os nossos telespectadores. No começo de abril, a Thaís de Sorocaba nos enviou uma pergunta se poderia ter o dinheiro de volta na compra de um frigobar ou um crédito no site. Na ocasião, o produto, apesar de novo, ele apresentava defeitos e a assistência técnica não conseguiu resolver o problema. Depois da sua orientação dada aqui no Noticidade, ela conseguiu reaver o dinheiro, inclusive com correção de valores, e por isso nos agradece aí, agradece principalmente a você, a orientação. Muito legal isso, né? Isso é uma retribuição, né? Isso é gratificante, né, Fernando? Lembrando sempre que empresa séria leva a sério o consumidor, né? Isso Exatamente. E aí a gente está aqui para isso, né? Para tentar ajudar da melhor forma possível. Sim. E aí temos aqui a primeira pergunta de hoje. O telespectador, eu vou até pedir, inclusive, quando você mandar a pergunta, fale o nome e a cidade, porque fica até mais fácil para a gente identificar. Esse telespectador, ele diz o seguinte, Plauto: comprei um terreno de uma pessoa e, além dela, o corretor vendeu o mesmo terreno para uma outra pessoa. Ela quer saber, neste caso, quem que é o dono do terreno, ela ou a outra? E como ela deve proceder agora? Bom, Fernando, isso aí é um caso típico, digamos assim, de estelionato, isso aí, né? Ou seja, até se prova em contrário, tá? Lembrando sempre o seguinte, há uma tese aí jurídica dizendo o seguinte: quem registra primeiro no cartório de imóveis é o efetivado dono do imóvel, tá? Mas isso aí é uma ação criminal, isso aí, Fernando, porque houve uma lesão aí, né, de grande tamanho para quem não conseguiu registrar o imóvel. No caso, ela tem que acionar, então, o corretor. O corretor, isso é caso de polícia, Fernando. Já começa por aí. E depois processar a empresa ou o responsável pela venda para ter um ressarcimento moral também, né? E aí a dúvida também é em questão de ser dono ou não do terreno de uma outra pessoa. Quem registra primeiro. Então tese. Quem registra primeiro o terreno. Mas às vezes você não registrou e já está na posse lá do imóvel. Entendi. Olha que situação, né? Entendi. Um outro telespectador, ele diz o seguinte, Plauto: gostaria de saber se os mercados podem colocar outros preços em produtos com embalagens marcadas com preço sugerido. Aí é outra situação complicada, Fernando, tá? Se for levar ao pé da letra, o próprio anúncio já diz, é um preço sugerido, ou seja, seria um preço mínimo, mas aí você tem que levar também em consideração os custos dessa empresa para colocar aquele produto à venda. Em tese, pode fazer isso. A gente tem aqui também a dona Marinês de Sorocaba. Ela nos parabeniza pelo quadro, que ajuda tantos consumidores. Eu vou tentar resumir a pergunta dela. A filha dela, Thaís, cursa Educação Física em uma universidade de Sorocaba pelo sistema de financiamento estudantil. Ao fim do período letivo, ela foi tentar renovar, entregou os papéis, e aí acabou o ano, ela ficou sabendo que não foi renovado o financiamento estudantil e que ela ainda estava devendo 6 meses de faculdade. Nesse caso, a dona Marinês disse o seguinte: quem errou o preenchimento dos documentos foi a faculdade. Ela quer saber o seguinte: e a filha perdeu o direito do financiamento, ainda está devendo, ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, Fernando, nessa situação, né, aconteceram vários erros. Complicado, hein? O primeiro é o seguinte, da informação. Não informaram essa estudante do que havia acontecido, mas a responsabilidade é da universidade. Caso ela perca o benefício definitivamente ou o próprio ano letivo, cabe uma reparação por dano moral e material contra a universidade. Plauto, e uma outra situação aqui que nós inclusive chamamos aqui no início do Noticidade, alguns consumidores, eles estão de olho, porque são os planos de saúde para pessoas da terceira idade, que estão com reajuste de até 95%, e justamente nesse momento de vida em que elas mais precisam, né? E a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, Plauto, já pediu ao Ministério Público para apurar isso. Vamos dar uma olhada na reportagem. O Ricardo fez 59 anos e ganhou um presente de grego. O valor do plano de saúde dele aumentou 70%. Deu um salto de R$ 498 para R$ 849 por mês. Esse
plano hoje, ele significa 60% da minha aposentadoria. O Estatuto do Idoso não permite que as operadoras façam reajuste no valor do plano de saúde sob a alegação de mudança de faixa etária, depois que o segurado completa 60 anos de idade. Mas uma associação de defesa dos direitos do consumidor, com atuação em todo o Brasil, tem percebido que estão sendo frequentes os aumentos quando o cliente faz 59 anos. Dá para dizer que é uma estratégia que viola, né, todo o intuito do Estatuto do Idoso. A prática é abusiva, viola os artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. A associação, que tem cerca de 250 mil integrantes no país, fez uma denúncia ao Ministério Público Federal e à Agência Nacional de Saúde. De acordo com a ANS, 12,5% dos 48 milhões de brasileiros com planos de assistência médica privados têm 60 anos ou mais. O Ricardo lamenta que justamente na fase da vida em que mais precisa de cuidados, seja tão caro pagar por eles. Eu vou ter que abrir mão de outras coisas que eu conquistei no decorrer da minha vida profissional para pagar esse plano. Complicado, né? Bom, para ser bem breve e até o que a advogada disse. Primeiramente, quando a questão é muito abusivo, no caso da reportagem, mais de 70%, tem que procurar um advogado e entrar na justiça. Primeiro ponto é esse. E segundo, Fernando, os contratos até assinados a partir de 2 de janeiro de 99 tem um reajuste apropriado em contrato. A partir dessa data em diante, para cá, é a Agência Nacional de Saúde regulamenta. Mas mesmo assim, lembrando sempre o seguinte, quando é abusivo, independente da época, tem que entrar na justiça e brigar pelo seu direito. E você também pode participar do nosso quadro Direitos do Consumidor. Envie suas perguntas e dúvidas em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Sorocaba. Pode ser por telefone também, 15 3238 8804 ou pelo nosso WhatsApp, 974013419. Lembrando que o DDD é o 15. Plauto, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Fernando, e participe. O recado agora é para você que curte o ator João Guilherme da novela Cúmplices de um Resgate do SBT. A TV Sorocaba vai sortear 6 pares de ingressos para o show dele, que será realizado no próximo domingo em Jundiaí. Para participar, é só entrar no Facebook da TV Sorocaba SBT e clicar no link do sorteio. Então corre, hein? Porque o resultado será divulgado na sexta-feira. Anote aí, facebook.com/TV Sorocaba. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Na reportagem que o jornalismo da TV Sorocaba SBT produziu, você vai ter a noção de como ficam os órgãos dos fumantes. E claro, o objetivo é conscientizar quem ainda fuma. Eles fazem parte do dia a dia de 1/3 da população mundial. Cada tragada leva ao organismo do fumante 70 substâncias cancerígenas e aproximadamente 4.700 componentes tóxicos, o que um dia foi sinal de status e elegância relacionado a mulheres bonitas, hoje é um sinônimo do mal. Fumar para mim é uma perda de vida. Acaba com o pulmão da pessoa. A pessoa fica com mau hálito. Uma simples pesquisa na internet nos leva até imagens que impressionam. Pulmões de fumantes comparados ao órgão de um não fumante. A diferença é assustadora. Para tentar reduzir o consumo e principalmente conscientizar os brasileiros, desde 2002, uma lei obriga que os fabricantes estampem imagens como esta e frases contra o fumo nas embalagens de cigarro. Não é o suficiente para impedir que Márcio sustente o vício. Há 37 anos, ele convive com incômodos de fumar um maço de cigarro por dia. O cheiro fica na roupa, a filha fala para parar de fumar. Tá faltando um interesse meu próprio. Você tem que crer em Deus, você, e ter muita força de vontade para poder se livrar de qualquer vício que seja. Essa foi a receita para afastar Hermes Elias de Moura do tabagismo que o acompanhou por 24 anos. A decisão de deixar os 7 maços diários de cigarro veio com um susto. Eu ficava muito gripado e nesse muito gripado eu cheguei a pegar uma pneumonia. Essa pneumonia me fez eu pensar e repensar. E pensei e acreditei que eu era capaz, competente
de fazer aquilo que muita gente acha que é difícil. Só que nada é impossível para quem aos 69 anos é capaz de percorrer mais de 40 quilômetros em maratonas. São dezenas de participações em corridas pelo mundo todo. Hoje, esse é o vício do empresário: colecionar medalhas que simbolizam a vitória contra o mal do século. Eu me considero vitorioso, porque o vitorioso não é aquele que chega em primeiro lugar. É aquele que vence as suas próprias paixões dentro de você. Se você não nasceu com cigarro na boca, você não pode, não deve, não precisa morrer com cigarro na boca. Pare, seja radical. Exatamente, muito bom o recado. E a nossa equipe também conversou com uma pneumologista. Ela ressalta os males que o fumo pode provocar às pessoas. Veja. O tabaco, ele não faz mal só para o pulmão, faz para o coração também e pode causar determinados cânceres em órgãos diferentes, principalmente do pulmão, da laringe. Laringe é quase que exclusivamente pelo cigarro, do esôfago, bexiga, são os mais importantes. O Noticidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e a sua família. Saúde e sucesso!